Você já parou pra pensar sobre a Era das Trevas? Tipo, pra quem não conhece a Era das Trevas, que inclusive hoje em dia não tem mais sido citada dessa maneira, foi uma época onde teve pouco conhecimento científico ou poucos records, ou seja, foi uma época que a gente perdeu muita informação, sabe? Foram vários anos que simplesmente desapareceram, que não ficaram documentados. Hoje em dia a gente tem muitas informações porque foram sendo descobertas, né? Várias informações sobre os reinos da época, sobre as trocas, sobre as línguas faladas, sobre várias coisas que aconteceram durante esse período chamado Era das Trevas, o que, de certa forma, né, talvez não se encaixe mais tanto como Era das Trevas, como a gente sempre chamou. Mas de qualquer maneira, muita gente está discutindo que vai rolar uma segunda Era das Trevas agora. A gente vai viver uma Era das Trevas durante a Era da Informação. E aí você vai, para e pensa, como pode rolar uma Era das Trevas bem no meio da Era da Informação? Porque hoje em dia tudo é documentado, né? Tipo, a sua vida tá documentada, o Google sabe a sua vida inteira, todas as coisas que a gente tem tá escrito em algum lugar. Então, como pode a gente não ter mais informações, sabe? Então, acontece que por conta das mudanças de formatos de tecnologia, a tecnologia ela vai ficando obsoleta muito rapidamente. E a maior parte da tecnologia dos anos 80, 90 já não é mais acessível para as pessoas da década de 2020. Então, por exemplo, vamos falar sobre jogos. Hoje em dia, jogos de videogame da década de 90 e de 2000, eles só são acessíveis através de emuladores. Mas os jogos que não são emuláveis, por exemplo, jogos antigos de computador, obviamente você tem como emular, mas não de uma maneira fácil quanto baixar um emulador de Super Nintendo. Esses jogos você não consegue mais jogar. Por exemplo, um dos meus jogos favoritos de todos os tempos é o Command & Conquer Red Alert 2. Esse jogo, ele já não roda mais nos computadores atuais. O Crysis original, ele não roda mais nos computadores atuais. Se você quiser jogar esses jogos, você vai ter que fazer uma, sei lá, baita de malabarismo para você conseguir botar eles no seu computador. Command & Conquer Generals, que é um dos meus jogos favoritos, também não roda mais. Então, quanto tempo vai passando, esses conteúdos eles vão ficando cada vez mais obsoletos ao ponto de que eles não funcionam mais nas novas tecnologias. O Windows 10, por exemplo, muitas das coisas que funcionavam no Windows 7 não funcionam mais. Das coisas que funcionavam no Windows XP não funcionam mais, e assim por diante. Então, a gente está perdendo essas informações permanentemente. Só vai ficar na nossa memória mesmo que isso aconteceu, porque a gente não vai ter mais como ter acesso a esses formatos. Isso que eu estou falando sobre os formatos digitais, porque a gente tem formatos de mídia física também. Por exemplo, DVDs, CDs, sei lá, disquetes. Tudo isso vai se perdendo. Hoje em dia, por exemplo, um computador não tem mais um drive de alguma coisa. Antigamente, todo computador tinha que ter um drive de disquete e um drive de CD. Aí, beleza, tiraram o drive de disquete e colocaram só o drive de CD. Aí, tudo bem. Agora, aliás, depois veio o drive de DVD que rodava CD também. E aí passou mais um tempo e aí saiu o drive de DVD e agora a gente tem drive de nada nos nossos computadores, basicamente. A gente só usa memória flash. E, bom, como faz para você ter acesso, por exemplo, a um DVD antigo? Como faz para você ter acesso, por exemplo, àquele filme de VHS que está gravado da sua infância? Ou aquele filme de VHS do seu casamento ou do casamento dos seus pais? Como faz para ter acesso a isso? Você não tem mais acesso a isso. Isso desapareceu. Isso vai se deteriorando com o tempo e essa informação vai se perdendo. Então, quanto mais vai passando o tempo, mais difícil fica resgatar essas coisas, essas informações de 10 anos atrás. Ainda mais, falando sobre jogos novamente, a gente tem emuladores, né, para resgatar, de certa forma, o legado desses jogos. Mas as empresas, com seu mercenarismo, principalmente a Nintendo, elas têm limitado cada vez mais os emuladores e tem ficado cada vez mais complicado você ter acesso a jogos antigos de Nintendo. Então, a maior parte dos jogos do Super Nintendo elas não vão tomar remaster, não vai sair de novo, não vai aparecer em uma nova loja. Então, o que vai acontecer com esses jogos, entendeu? Será que você vai ter acesso a eles novamente em algum momento do futuro? Ou será que eles vão ficar simplesmente lembrados na sua memória? Porque se você parar para pensar, você poderia pegar o seu Super Nintendo antigo da sua caixa de sapato, colocar o seu jogo antigo que você amava e jogar ele novamente. Só que como você vai conectar o Super Nintendo numa televisão nova? A gente está na geração do HDMI, que passou depois da geração do componente, que passou depois da geração do RGB, que passou depois da geração do AC, que passou depois da geração daqueles que você tinha que parafusar até na tela. Então,
Como é que você faz para jogar um videogame desses que você tinha que parafusar? Como você vai pegar e jogar esses jogos? Você não vai jogar mais. Então, emuladores são sim coisas muito importantes para resgatar o legado desses jogos, mas mesmo nos emuladores você não vai ter a experiência original, você não vai ter a experiência que a pessoa tinha ao jogar numa televisão de tubo, porque, por exemplo, o Sonic é um bom exemplo de um jogo que ele foi feito para rodar na televisão de tubo, né? Tipo, a forma que funciona a televisão de tubo faz com que os gráficos do Sonic fiquem mais bonitos na tela do que se você jogar num computador com uma tela de LCD. E aí você pode até colocar, né, tipo, scanlines para tentar imitar a televisão de tubo, mas não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. E conforme as empresas vão cada vez mais limitando o acesso a essas coisas antigas, mais difícil fica a gente ter e mais fácil fica disso se perdendo tempo, desses jogos antigos nunca mais poderem ser encontrados em qualquer lugar, ao ponto de que isso vai se tornar simplesmente algo que a gente não vai ter mais acesso. E aí entra essa questão da Era das Trevas. Bom, a gente tem que pensar nas gerações. Por exemplo, a geração Z. A geração Z é a geração que pegou ainda o começo da geração de informação, de celulares, de internet, e o finalzinho da geração analógica, né? Aquela geração que você ainda tinha uma televisão de tubo. Mas a próxima geração nunca teve acesso a uma televisão de tubo, por exemplo. Pensa que a gente está velho o suficiente para pegar e viver numa época que, se você falar para alguém o que era um VHS, essa pessoa não vai saber responder o que é. Essa pessoa não vai entender como funcionava. Essa pessoa não vai saber que isso existiu. E pensar que muitos dos conteúdos que foram produzidos durante esses anos se perdeu. Eu tenho assistido bastante streaming e eu acho que o streaming ele tem se esforçado muito para pegar essas fitas antigas. E eu tô assistindo basicamente, tô fazendo a maratona do Batman, tô assistindo tudo do Batman, né? As séries antigas e coisas do tipo. E eu tenho visto que muitas dessas séries, né, as menos populares, elas não foram remasterizadas de maneira certa. Que você vê claramente que os filmes eles ficaram, né, corroídos, estragados, ao ponto de que isso compromete a experiência, compromete o que tá ali. Mas isso fez história, porque, bom, o Batman é revolucionário para animações em geral. Então, pensar que tudo isso está se perdendo e que tudo isso vai se perder tanto nos filmes, quanto nas séries, quanto nos desenhos e nos jogos de videogame, e nos computadores e na internet em geral, é meio assustador. Meio assustador pensar que a gente hoje em dia, né, todas as nossas informações estão na internet, mas tudo isso é muito etéreo, isso aqui é muito efêmero, isso aqui vai passar tempo e vai desaparecer, e a gente também vai desaparecer, e quando a gente desaparecer, todo o conhecimento que a gente adquiriu durante essa geração também vai desaparecer, assim formando a nova era das trevas, a era das trevas da informação. Bom, se eu gostei é muito importante, se você não deixou ainda no canal, deixa ele aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.